atenção, eu estava lendo a Bíblia quando a irmã me convidou, e Deus fez com que eu parasse aqui. Por ser uma história bem conhecida, eu creio que eu posso resumir, né? Essa mulher, a viúva de Naim, ela tinha perdido o seu esposo, e agora o que ela tinha para ser o provedor da casa dela era o filho dela. Essa mulher já tinha enfrentado o luto uma vez. Ela perdeu o marido dela, e agora ela veio a perder o filho dela. Eu imagino que ela estava passando uma situação muito difícil, porque naquela época a mulher não tinha vez. Naquela época a mulher não tinha voz. Naquela época quem provia a casa era o esposo, a mulher era totalmente dependente do esposo. Eu imagino eu emocionalmente e financeiramente mais ainda. E agora quem vai ser o provedor da casa dela, agora quem era para manter a casa dela, vem a falecer também. E essa mulher passa a voltar o luto mais uma vez. Eu imagino eu que a dor dela foi maior ainda, porque o difícil não é perder uma vez, o difícil é perder duas vezes. Agora o provedor da casa dela, agora quem ia ajudar ela, agora quem ia ser o braço forte dela, ela perde mais uma vez. E eu acho interessante, eu imagino como a irmã Nelly fala, crente tem que ter imaginação. Eu acho interessante que naquela época não tinha enterro fúnebre, não tinha o funeral que vem na sua casa e arruma, né, o defunto. Ela teve que fazer tudo de novo. Ela teve que mais uma vez arrumar. Ela teve que mais uma vez se posicionar naquela guerra. Eu quero te dizer para você que na nossa guerra que nós estamos aqui enfrentando, a gente tem que se posicionar. Ou você vence a guerra, ou a guerra te mata. E aquela mulher mais uma vez se posiciona na guerra dela e começa a arrumar o menino. Começa, como naquela época não tinha as pessoas que vêm na sua casa e levam, né, o defunto e prepara, ela teve que preparar mais uma vez o cortejo tudo de novo. E a Bíblia me diz que lá ia ela mais uma vez. A multidão, ela convidou as carpinteiras para cantar, já estava tudo pronto. E ela ia com aquela multidão mais uma vez. A Bíblia diz que ela morava em Naim. E ela ia para fora para enterrar o filho dela. E quando Jesus chega no portão da cidade, Jesus tem de íntima compaixão dela. E eu acho interessante que quando Lázaro adoeceu, eles mandaram chamar o mestre, porque Lázaro estava adoecido. Então mandaram chamar ele. A mulher do fluxo de sangue, quando ela viu Jesus, ela chegou até o mestre. Jesus teve de íntima compaixão dela e foi até ela. Eu quero dizer nessa noite para você, eu quero profetizar na sua vida, que no limite dessa dor Jesus vai chegar, que no limite dessa situação o teu mestre vai chegar. Deus conhece o limite da sua dor. A Bíblia diz que ele chega no portão da cidade. Eu tenho de entender que porta é limite, e ele vai chegar no limite da sua dor. E lá ia aquela mulher. E a Bíblia diz que ali era uma cidade pequena. Eu morava numa cidade pequena. Cidade pequena sempre tem alguém que comenta. Eu imagino as pessoas comentando, coitada dessa mulher. Ela perdeu o marido e agora ela vem perder o filho de novo. O mesmo procedimento de novo. Agora quem ia prover, quem ia ser o ajudador dela, ela perde de novo. O que está acontecendo? Tem muita gente que fala. Tem muita gente que não entende o mistério da nossa vida. Fala, mas coitada dela, ela vai para a igreja, vai para o ciclo de oração. Se fosse no Brasil, descia monte, sobe monte, e a vida não muda, e continua do mesmo jeito. Eu quero dizer para você uma coisa, a vida do crente é um processo. E se você está no processo, entra no processo. Porque no limite da sua situação, Jesus vai chegar. Quando ele vê que você já não está suportando mais, ele vai chegar. E quando ele chega, ele não chega para fazer indagação. Se o homem vai achar que está bom, se o homem vai achar que não está bom. Ele vai chegar para dar uma ordem. Ele vai chegar para colocar quem estava morto, ele vai dar vida. É assim que o meu mestre faz. E quando aquela mulher chega... E quando Jesus chega até ela, naquela época não podia se tocar em morto. Mas Jesus não está nem aí para quem ele está falando, porque o povo está falando. Jesus chegou e tocou e falou, menino, levanta. Ele deu uma ordem. Jesus, quando chega na nossa vida, ele chega para dar ordem. Ele chega para desfazer as maldades do mal. Tudo aquilo que estava aniquilado. Eu imagino todo mundo pensando, Jesus chega para surpreender aquela mulher no meio da multidão. Estava todo mundo falando ao contrário. No mundo tem um ditado que diz assim, enquanto há vida há esperança. Mas já não tinha mais vida. Mas Jesus
Jesus chega para fazer aquilo que o homem não pode fazer. Porque se ela pudesse fazer, ela ressuscitava. Mas quando Jesus chega, ele chega para mudar o ambiente. Ele chega para o doente ficar vivo. Ele chega para a situação que estava reversa se tornar. É assim que ele faz. E eu não sei como você chegou aqui nessa noite. Eu não sei a situação que você deixou na sua casa. Eu sei que a Bíblia diz que Jesus, quando o menino senta, eu imagino que Jesus devolve o menino para a mãe. Ela não precisa mais de enfrentar, ela ia para fora para enterrar o filho dela. E Jesus agora está devolvendo. Eu imagino ela gritando para todo mundo que vem seguindo, pode voltar, porque foi cancelado o funeral. Agora, se você não entendeu o que eu falei nessa noite, eu quero louvar para que você possa entender que Jesus está cancelando o funeral na tua casa. Que Jesus está cancelando aquilo que você acha que vai te matar. Aquilo que você acha que... Aquilo que você acha que você já não tem mais força. Eu creio que nessa noite você não vai sair da mesma forma que você entrou. Eu creio que você não veio ver a irmã Rafaela. Eu creio que você não veio ver os irmãos. Você veio ver o dono da vida falar com você nessa noite. E Jesus está falando para você nessa noite, recebe vida, recebe graça. Ele está falando nessa noite, eu estou cancelando tudo aquilo que estava preparado. Jesus está cancelando. Ai, aleluia. Você crê nessa palavra, você pode se posicionar de pé e louvar a Deus comigo. Porque se você não entendeu nada que a irmã Rafaela falou, agora você vai entender. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Eu creio nisso. Eu creio nisso. Aleluia. Oh, Espírito Santo de Deus. Foi mais ou menos assim. Aleluia. Glória a Deus. Estava tudo pronto. Entreguei todos os pontos. Eu me rendi porque a morte havia levado mais um dos meus. O sepulcro já está pronto. As carpinteiras já os prontos. Pois depois do meu marido, agora o meu filho faleceu. E lá vamos nós seguindo. Eu olhava para o menino, que para mim era tão lindo, mas eu precisava sepultar. Mas no portão da cidade, com ar de felicidade, um homem chamado Jesus veio me encontrar. E o que ele fez? Ele parou. O cortejo veio em direção a mim. Ele olhou em meus olhos e me disse assim: mulher, não chores. Inexplicavelmente eu parei de chorar. Meu Deus, íntima compaixão de me sentir. E ao esquife Jesus se dirigiu, tocou e assim começou a falar. Jesus chega e dá uma ordem e fala assim para esse menino: meu Deus, menino, levanta, levanta, levanta. Estou te dando uma ordem, levanta, levanta a sébia, levanta, eita, levanta. Mexeu as mãos, mexeu os pés, abriu os olhos, começou a sentar, abriu a boca e de repente começou a falar. A respiração voltou ao normal, bateu o coração, foi embora o mal. Jesus está devolvendo o menino. Então grita para quem vem seguindo: volta! Foi cancelado o funeral. Mexeu as mãos, abre os olhos, senta, e de repente começou a falar. A respiração está voltando ao normal, está batendo o coração. Jesus está devolvendo o menino. Então grita para quem vai seguindo: foi cancelado o funeral.